A abstenção no primeiro turno das eleições municipais superou 16%, o que significa que mais de 22 milhões de eleitores não compareceram às urnas para escolher um candidato, segundo dados do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. O eleitorado nacional é de mais de 138,5 milhões de eleitores. Para debater o assunto, convidamos os deputados Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, e Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba. Deputado Harold de Oliveira, o senhor que é um veterano da casa, como é que o senhor vê os resultados destas eleições municipais? Primeiro, nós temos que avaliar, eu acho que é muito importante que se diga inicialmente, e primeira palavra, é que as eleições transcorreram em absoluto clima de ordem e de calma. Não tivemos maiores problemas em nenhum município, muito poucas complicações e ações policiais, prisões, etc. A outra é realçar a eficácia e a eficiência, principalmente, do processo eleitoral dos TREs e do Tribunal Superior Eleitoral. Isso é uma questão que tem que se relatar, porque em poucas horas após o pleito nós já tínhamos resultados nas nossas redes e na televisão, enfim, toda a mídia e no mundo todo sabendo quem ganhou e quem perdeu. Então isso eu acho uma coisa muito importante. Esse é o primeiro relato que eu faço. O resultado em si das eleições, quer dizer, agora, do ponto de vista dos problemas das campanhas, como conduzir as campanhas, do custo, principalmente, dessas campanhas, do mercantilismo, digamos assim, eleitoral que existe, e isso, no fim, acaba redundando na própria abstenção, como foi relatado no início. Isso aí é uma questão, no meu entendimento, partidária. Os partidos políticos, naturalmente não todos, né? Mas a grande maioria dos partidos políticos não tem nenhuma organicidade, não tem nenhum compromisso com discursos ideológicos, com ideários políticos que possam mobilizar eleitor. Falta representatividade. Falta total representatividade desses partidos e são verdadeiras bancas de negociações políticas. Essa é a grande realidade, são bons negócios. Ter um partido político hoje, ser líder de um partido político, é ser dono desse partido e é ser uma pessoa muito bem sucedida financeiramente, principalmente. Isso a gente sabe, é só fazer e seguir o dinheiro que você vai encontrar essa realidade. Essa é uma pena. Precisamos, então, fazer uma reforma política, que não é apenas uma reforma eleitoral. A reforma eleitoral é a última coisa que tem que ser feita. Temos que fazer uma reforma política que envolve, inclusive, mexer nas estruturas políticas do país, até mesmo no equilíbrio entre os poderes, na execução orçamentária, como é que tem que ser procedida. Nós temos que fazer uma reforma que abranja todos esses aspectos até chegar, então, numa reforma partidária. Os partidos políticos, nenhuma nação do mundo, por mais diversificados que sejam os pensamentos políticos, precisa acomodar mais do que 6, 7 partidos políticos. Nós temos 30 partidos políticos. Então, isso fica uma dificuldade muito grande depois para compor maiorias nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas e mesmo aqui na Câmara dos Deputados. Aí redunda e acontece o que aconteceu. Nós estamos agora até vivendo esse quadro triste, né, que é o julgamento, e histórico, que é o julgamento do Mensalão, que veio e está sendo julgado pelo Supremo, que é o resultado disso, é o resultado das bancas de negociações partidárias. Esse é o meu ponto de vista. Deputado Manuel Júnior. Agora, qual a interpretação desse fato, a reforma política? A reforma política é um verdadeiro tabu aqui na Câmara. Quer dizer, houve várias tentativas desde 1946 que resultaram em fracasso. E o que fazer? O grande problema é a mudança do sistema eleitoral. Esse é o grande problema.
os deputados encaram como uma ameaça à sua sobrevivência pessoal. Esse é que é o problema. O senhor sabe disso. Eu concordo e praticamente com tudo aquilo que foi dito por Haroldo e dizer a você, Tarcísio, que mais do que nunca esse país precisa fazer alguma coisa. E aí só discordo um pouco do ponto em que Haroldo coloca a responsabilidade única e exclusivamente na estrutura partidária. Essa estrutura partidária ela existe porque a lei que aqui nós votamos, que aprovamos e que rege não só o sistema político eleitoral, permite. Mas tem algo que é anterior a isso tudo. Aqui só chegam parlamentares na Câmara, no Senado, nas assembleias e nas câmaras municipais e também nos executivos, eleitos por uma massa, um contingente eleitoral que você aqui falou há pouco. São 135 milhões de eleitores. E são esses eleitores que refletem, né, através do voto, a imagem do que querem na política. Infelizmente, o que nós temos visto é a despolitização do nosso eleitorado, cometendo não só as falhas na escolha, mas principalmente os representantes que lá chegam e que a grande maioria não tem compromisso, por exemplo, com essas reformas que aqui disse Haroldo, que eu concordo, nós precisamos ter um reequilíbrio de forças entre os poderes e principalmente definir a nossa estrutura partidária. 30 e poucos partidos para representar as ideologias que nós conhecemos a nível de mundo, de planeta, é uma coisa gigantesca. E aí vira justamente o balcão de negócio. A decisão recente que teve o TSE, homologada pelo Supremo Tribunal Federal, em relação à troca de partidos, redundou, por exemplo, a criação de uma janela alternativa com a criação de novos partidos. Está aí o PSD, que é justamente uma forma que foi, vamos dizer assim, criada para recepcionar aqueles descontentes com as suas legendas. E saiu fortalecido das urnas porque levou aí um contingente enorme de políticos. A minha impressão é que nós não podemos permitir, aí eu falo nós, Congresso Nacional, permitir que se perpetue esse sistema. Esse sistema está exaurido. Não tem condições de você mais conviver com esse tipo de coisa, que aí eu uso o termo que Haroldo usou, é o mercantilismo eleitoral em todos os níveis, inclusive na relação político-eleitor. Não tem condição, está falido. Eu não sei se você concorda com isso também, Haroldo. E aí a gente precisa fazer alguma coisa. Não pode ser uma reforma pontual, né? E a eleição exigindo cada vez mais gastos, por exemplo, da parte Tarcísio, dos candidatos. Só para complementar, dizer, eu fui prefeito 3 vezes e sei o que é que custa uma eleição para os cofres de uma prefeitura pequena e pobre do Brasil. Prefeitura de pequeno e médio porte. Não é? Ela, às vezes, tem que tirar esse custo até do dia da eleição, do transporte, da locomoção e tudo, porque a justiça eleitoral é uma justiça pobre. Quem tem que bancar é justamente o erário municipal ou estadual. O estadual não se envolve, mas o municipal. Nós precisamos, e aí é uma tese que eu defendo, a coincidência de eleições, a economia de recursos que esse país vai estabelecer com eleições gerais em todos os níveis, né, num processo eleitoral que possa até ser feito em 2 dias, em dias alternados, em semanas alternadas, mas que tenha um processo eleitoral uno, né, para você escolher de presidente da República a vereador. Inclusive fazer com que a população participe e que os políticos participem de forma mais harmônica. Eu defendo isso. Agora, defendo também que não há necessidade dessa miscelânea absurda de partidos que interferem diretamente nessa barganha de véspera de eleição, de mercantilismo, não só partidário, mas eleitoral, e aí, obviamente, gera o descrédito e a despolitização do nosso povo, do povo brasileiro.